Olá, comunidade Paz e Bem e do Caminhos do Espiritismo. É uma alegria para mim estar aqui novamente com vocês para darmos continuidade à nossa fala, às nossas reflexões rápidas sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1860. E no último programa eu disse que a gente abordaria esse tema aqui da revista, onde Kardec traz a questão de como que os espíritos se apresentam, via de regra, para as pessoas, para os médiuns videntes, né? Então, ele vai escrever o seguinte: os espíritos podem se produzir à visão sob diferentes aspectos. O mais frequente é a forma humana. Sua aparição geralmente tem uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Frequentemente, à primeira vista, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se determinam pouco a pouco. Outras vezes, as linhas são mais acentuadas e os menores traços do rosto desenhados com uma precisão que permite dar-lhe a descrição mais exata. Um pintor, nesses momentos, diz Kardec, poderia seguramente fazer-lhe o retrato com tanta facilidade como o faria para uma pessoa viva. E aí ele vai discorrendo mais sobre o assunto, né? Dizendo como que essas aparições se dão. Dizendo, em primeiro lugar, que os espíritos se apresentam mais frequentemente com a forma humana. Mas é possível ele também se apresentar com outras formas, né? Há relatos em que um espírito, seja com o objetivo de assustar, de perturbar, de fazer traquinagem, zombador, como diz o próprio Kardec, né? Os zombeteiros, ele vai chamar, na tradução de suas obras está escrito dessa forma. Ele pode se apresentar com uma imagem feia, né? Nada bonita, né? De um lobo, de um animal, uma cara, um rosto, né? Demasiadamente feio, parecido um animal, com o intuito de assustar, os incautos sobretudo, né? Mas nesses casos é preciso que a pessoa que está vendo o espírito não abra nenhuma sintonia com um espírito desse tipo para que não tenha sucesso no seu intento, né? Então o médium vidente ele precisa um pouco ficar, digamos assim, atento, né, ao que ele percebe, ao que ele vê, né, nos espíritos. Mais para baixo no texto ele vai dizer, Kardec, assim, ó: os espíritos superiores têm sempre uma figura bela, nobre e serena. Os espíritos inferiores, ao contrário, têm uma fisionomia vulgar, espelho onde se pintam as paixões mais ou menos ignóbeis que os agitaram. Algumas vezes ainda carregam os traços dos crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram. Então é muito comum que um espírito possa trazer uma marca, por exemplo, algumas cicatrizes, algumas marcas no corpo, né, que o identificam com as suas lutas na última encarnação, etc, né? Então isso também mas são espíritos menos evoluídos, né, segundo Allan Kardec. Os mais evoluídos já a aparição já é mais suave, mais serena, mais bela, né? Uma coisa notável
é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas geralmente são os membros inferiores, ao passo que a cabeça, o peito e os braços são sempre nitidamente traçados. Olha, vejam só que interessante, né? Então, os membros inferiores normalmente não são delineados, diz Kardec. Na verdade, a gente percebe muito no senso comum, as pessoas falando de fantasmas, assim, alguma coisa, e eles são sempre representados, os fantasminhas, como alguma coisa que tem cabeça, um certo corpo e não tem pé, né? Flutua no espaço, né? no ar, né? Então talvez venha daí essa própria noção de fantasma, né? Os pés não estão no chão. Talvez tenha um pouco esse sentido aí, né? Então esse é uma parte importante que a gente registra aqui na Revista Espírita de fevereiro de 1860. E nós vamos então... Tem uma parte aqui na revista que ele cita na época, podia ter um peso importante para a época esse assunto, mas não vou nem me debruçar muito sobre ele, porque para nós hoje não tem importância alguma. Que é o fato de que as pessoas, com o advento da nova doutrina na França, as pessoas especulavam muito naquela época, você já deve ter ouvido falar muito em mesas girantes, em fenômenos espíritas que aconteciam na época, como de resto acontecem a todo momento na história, mas naquele período a sociedade acompanhava muito isso, né? E ainda mais com os textos de Kardec, com a Revista Espírita, com suas obras sendo publicadas, o debate estava bem palpitante naquele momento, né? E as pessoas se dedicavam a acompanhar isso. Então, tinham algumas pessoas que começaram a falar, a defender uma ideia do que eles chamavam de espíritos glóbulos, né? Porque eles viam algumas bolhas, pareciam umas bolhazinhas, assim, que as pessoas viam no ar, né? E aí Kardec vai falar sobre isso. Mas na prática nós sabemos hoje que na verdade era um defeito da visão, uma doença no globo ocular ou no cristalino, na retina, né? Que eu nem sei qual doença que seria hoje descoberta, né? Mas é uma doença da visão que as pessoas tinham dificuldade para ver, então elas viam umas bolinhas no ar, uns glóbulozinhos, né? E aí as pessoas achavam que poderia ser algum espírito que aparecia ali em forma daqueles glóbulozinhos, e chegou a se falar na época de um tal de espíritos glóbulos, né? Que foi uma fantasia naquele momento, causado por uma doença da visão, que Kardec vai abordar também na revista, né? Kardec vai passar para um próximo assunto, que são os médiuns especiais. Mas os especiais aqui não é no sentido de superior, no sentido de excepcional, mas especiais no sentido de próprio, específico, peculiar, não é típico. Então ele vai falar de médiuns especiais, e é bom a gente registrar que não há nenhum médium, segundo Kardec, nenhum médium, nenhuma mediunidade melhor do que a outra, né? Portanto, não é especiais aqui nesse sentido, é no sentido mesmo de específico. Ele vai falar, eu vou permitir ler para vocês mais um pouco. A experiência prova cada dia o quanto são numerosas as variedades das faculdades medianímicas. Mas ela nos prova também que as diversas nuances dessa faculdade prende-se a aptidões especiais, ainda não definidas, dizia Kardec. Abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. Então, ele vai fazer a seguinte analogia. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob a mão vários violinos, que para o vulgo serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença.
aí percebe nuances de uma extrema delicadeza que lhe farão escolher uns e rejeitar os outros. Nuances que compreende por intuição de preferência, mas que não pode defini-las. Muitas vezes não pode. Às vezes tem uma preferência mesmo pela própria emissão do som, pela própria... Enfim. Então vai dizer Allan Kardec que isso ocorre também em respeito aos médios com qualidades iguais na potência mediúnica. O espírito dará preferência a um ou ao outro, dependendo da sua afinidade, do seu estilo, do seu gosto. Então, quando ele vai falar de médiuns especiais, não é no sentido de ser um médium excepcional, né? Melhor do que os outros, mas é um médium específico para determinado espírito ou para determinado trabalho mediúnico, tá certo? E ele vai deixar muito claro isso no sentido, então, da afinidade do médium para com o espírito, né? Por exemplo, vêem-se pessoas escreverem como médium admiráveis poesias, embora nessas condições normais jamais puderam ou souberam fazer 2 versos, né? Então, assim, vejam só que um médium determinado a escrever com poesia vai escolher alguém, não tão, nesse caso concreto que ele cita, nem que necessite saber de poesia enquanto encarnado, mas tem afinidades importantes com essa área. Tá bom, gente? No próximo programa a gente vai dar continuidade, então, à nossa Revista Espírita de fevereiro de 1860. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até lá.